paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs do canal A Paz de Cristo, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos meditar na palavra de Deus, aqui no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 12, e vamos falar hoje sobre os dons do Espírito Santo. A importância dos dons do Espírito Santo na igreja. Você que tem a Bíblia Sagrada próxima a você, vamos abrir a nossa Bíblia que diz assim, versículo 1, nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 11. Vamos meditar em alguns versículos para a glória de Deus. O título da mensagem, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ireis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ireis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. O versículo 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor Jesus, estamos caminhando para o tempo do fim e a igreja está vivendo o momento da frieza espiritual. Jesus disse em suas palavras que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Você já não ouve mais falar do batismo com o Espírito Santo, das riquezas espirituais que Deus tem para a igreja. O povo está relaxando com a sua vida espiritual. Está deixando, meus queridos irmãos, de focar nas maravilhas que Deus tem no céu ou na nossa terra aqui, enquanto a igreja estiver aqui. Que é buscar os dons espirituais. É muito importante a igreja ter a presença do Espírito Santo e também os dons do Espírito Santo. Você talvez pode até falar, mas irmão, já estou careca de saber. Já sei isso de cor e salteado. Mas é necessário nós voltarmos à igreja do tempo que nós começamos. Começamos no Espírito e acabamos na carne, na frieza, no desânimo, na preguiça espiritual que tem chegado ao coração de muitos. Então, meus queridos irmãos, os dons, é muito importante buscarmos os dons espirituais para a edificação da igreja, para a edificação da tua fé, meu querido, minha querida, e para o crescimento da obra, para que as almas se rendam aos pés de Cristo. E para que, meus irmãos, naquele grande dia,
no dia que a igreja tanto espera, o arrebatamento, a igreja subir com Cristo. Mas uma igreja forte, uma igreja poderosa, inabalável, uma igreja que não conforma com os erros, com o pecado, com as vaidades. Para a igreja ser forte, poderosa, para abalar este mundo, como a igreja primitiva fez no tempo dos apóstolos, a igreja tem que buscar, valorizar os dons espirituais. A Bíblia, ela tem riquezas gloriosas para a igreja, tesouros maravilhosos para ser descobertos. Mas é necessário nós cavucar. Mas como vamos cavucar? Com os joelhos dobrados, buscando os dons espirituais. É muito importante, meus queridos irmãos, para a edificação da igreja, da nossa vida espiritual, para que as almas, meus queridos irmãos, possam ser salvas. Não é para nós se engrandecer, dizer eu tenho um dom tal, a irmã tem um dom tal. Não! Além de nós crescermos espiritualmente, a obra do Senhor vai ter andamento, porque as almas vão se render a Cristo. É isto que é a finalidade dos dons espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 13 do capítulo 12, diz assim, ó: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus queridos irmãos, as pessoas deixaram de lado de buscar a presença de Deus por causa do materialismo. Estão preocupados com o ganho, com o dinheiro, com a casa, com o carro, com a conta no banco. Estão se esquecendo que Jesus está prestes a voltar. Quer ser uma igreja forte? Quer ser uma igreja inabalável? Quer ser uma igreja poderosa? Que tenha fé no seu Senhor Jesus? Busque os dons espirituais, busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Desliga da terra. Você pode dizer, mas eu tenho minhas coisas a praticar, a fazer, eu tenho trabalho. Não é possível que nós não vamos ter um momento com Deus a sós, para pedir, Senhor, me reveste, me fortalece, me derrama sobre mim os dons espirituais. A igreja, meus queridos irmãos, está se acomodando. Está ficando uma igreja fraca, que não tem vitaminas. Vitaminas espirituais, meus irmãos. Nós precisamos de vitamina do céu para poder caminhar. A nossa caminhada é longa. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, os sinais vão continuar se cumprindo. Então, dedique-se ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Busque os dons espirituais para que a sua fé cresça cada dia, para que você seja edificado, que a igreja do Senhor venha crescer. Nós devemos valorizar a suma importância, como é importante a igreja buscar os dons espirituais. Dons não vai salvar, claro que não vai salvar a tua alma nem a minha alma, mas vai trazer edificação espiritual, vai fazer com que você cresça também, e a obra do Senhor cresça cada dia também. E quando Jesus manifestar nas nuvens dos céus, a igreja vai ser tomada, a igreja vai ser arrebatada. Mas não podemos ficar acomodados, meu querido, minha querida, com as coisas da terra, porque a promessa que Jesus fez, ela há de se cumprir. Mas a igreja não pode cochilar, a igreja não pode regressar, ela tem que avançar.
Estamos no século em que devemos avançar, buscar poder do alto, buscar os dons do Espírito Santo, para que a nossa fé cresça a cada dia e a igreja seja edificada e as almas rendam aos pés de Cristo. O objetivo é os dons espirituais para crescimento da obra e que as almas se convertam e que o povo reconheça o Senhor como o único Salvador da sua alma. Então está aí a palavra de Deus. Eu quero deixar mais um versículo que diz aqui no capítulo 14. O versículo 1 diz assim, ó: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Segue o amor, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. Todos os dons são especiais, mas Deus vai dar a cada um como quer. Amém, meus queridos? Não se esqueça, nós somos peregrinos nessa terra e nós temos que crescer aqui espiritualmente para sermos fortes na presença do Senhor e possamos ganhar vidas com essas ferramentas do céu, que são os dons. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo, ele fale no teu coração, que você possa valorizar cada dia, a cada dom. Eu não sei qual o dom que a minha irmã quer, que o meu irmão quer. Seja qual for os dons que você almeja de Deus, busque com zelo, e Deus, conforme a tua vontade, Ele vai dar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?